Olá, pessoal. Mais uma aulinha aqui de dislipidemia, falando agora de tratamento das dislipidemias, como é que a gente vai tratar a dislipidemia. Aula muito importante, cai muito em prova de residência, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar de tratamento da hipercolesterolemia e da hipertrigliceridemia. Começando falando do tratamento da hipercolesterolemia, tá? Então, na aulinha anterior de dislipidemia, a gente falou da questão da estratificação de risco cardiovascular, que a gente vai estratificar esse paciente em alto risco, muito alto risco, intermediário risco ou baixo risco de eventos cardiovasculares em 10 anos, tá? Então, quando a gente fala que o paciente tem muito alto risco ou alto risco, antes da gente começar o tratamento farmacológico, a gente quer que o paciente reduza em até 50% o valor do seu LDL inicial, tá? E que a gente almeja que o paciente, após o tratamento com as medicações e com as medidas não farmacológicas, ele consiga atingir um LDL menor do que 50 em pacientes de muito alto risco e menor do que 70 em pacientes de alto risco. Pacientes de risco intermediário, a gente quer uma redução do valor do LDL basal inicial antes de iniciar o tratamento de 30 a 50%, objetivando idealmente um LDL menor do que 100, tá? Paciente de baixo risco, a gente quer uma redução antes de iniciar o tratamento de 30%, de pelo menos 30%, tá? Objetivando uma meta de LDL após iniciar o tratamento menor do que 130, ok? Como é que a gente vai fazer esse tratamento? Então, a base, né, do tratamento das hipercolesterolemia e da hipertrigliceridemia também vai ser sempre modificação do estilo de vida, tá? Então, fazer ajustes alimentares, atividade física, redução do peso, é o que a gente orienta primeiro para o nosso paciente, tá? Lembrando que quais são as medidas que a gente vai, do ponto de vista dietético, orientar para o nosso paciente, para reduzir, né, ter algum impacto na redução do LDL. Substituir os ácidos graxos saturados por monoinsaturados, excluir ácidos graxos trans, né, gordura trans. E essa questão do consumo de colesterol é controverso. Porque assim, pessoal, a gente sabe que 80% do nosso colesterol, ele é proveniente da produção celular de colesterol, tá? Só 20% proveniente da nossa alimentação. Então, alterações alimentares, elas impactam menos, né, na redução do colesterol do que o tratamento medicamentoso. Por quê? Porque o tratamento medicamentoso muitas vezes vai atuar de fato na produção celular de colesterol, que é responsável por 80% do valor do colesterol, tá? A modificação dietética vai, mesmo tendo uma dieta maravilhosa, fantástica, perfeita, você consegue reduzir no máximo aí uns 15% do valor do colesterol do paciente, tá? Então, de fato, uma correção dietética, ela é menos impactante do que no tratamento da hipercolesterolemia, do que, por exemplo, na hipertrigliceridemia, que tem um papel decisivo e que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Redução do peso também ajuda a reduzir colesterol e praticar exercício físico. Então, a gente orienta pelo menos atividade física aeróbica de 3 a 6 vezes por semana, com duração de 30 a 60 minutos. É o que tem maior impacto, o exercício aeróbico, na redução do colesterol, tá? Mas principalmente no aumento do HDL. Tem pouco impacto na redução do LDL, ok? E quem é a medicação inicial de escolha para tratamento da hipercolesterolemia? Já que a gente viu que a reeducação alimentar, exercício, não vai ter tanto impacto na redução do nosso LDL. São as estatinas. É a principal medicação inicial de escolha para reduzir o valor do LDL dos nossos pacientes, ok? Por quê? Porque onde é que a estatina vai atuar? Aonde tem 80% da produção do colesterol do corpo, que é dentro da célula. Tá? Então, o mecanismo de ação da estatina é justamente redução da síntese do colesterol intracelular. E como é que ele vai fazer isso? Então, o colesterol, ele é proveniente, né, da acetilcoenzima A. Olha aquele ciclo de Krebs, você deve ter ouvido falar lá. Então, a acetilcoenzima A, ela é
ela é convertida em HMG-CoA e tem uma enzima chamada HMG-CoA redutase que faz a conversão em mevalonato e que depois, posteriormente, é convertida em colesterol. A estatina inibe a HMG-CoA redutase, fazendo com que eu não tenha essa conversão da HMG-CoA em mevalonato e, consequentemente, de colesterol, levando uma redução importante da produção intracelular de colesterol, tá? De produção de LDL, ok? Então, se eu tenho uma redução da produção de colesterol intracelular, com a melhor liberação para o organismo, tá? O que é que o fígado vai fazer? Vai aumentar a expressão de receptor de LDL na membrana do hepatócito para tentar captar mais LDL para si mesmo, para aquele fígado conseguir produzir, né, novas lipoproteínas, tá certo? Então, eu vou captar mais LDL. Então, além de reduzir a síntese intracelular de colesterol, eu vou ter uma captação de colesterol LDL para dentro do meu fígado, o que vai reduzir ainda mais o valor do meu LDL sérico, ok? Então, é a primeira escolha no tratamento da hipercolesterolemia. Ela reduz mortalidade por todas as causas, eventos isquêmicos coronarianos e AVC. Então, é inquestionável o benefício das estatinas na redução de eventos cardiovasculares, na redução de mortalidade dos nossos pacientes. Então, é uma medicação que a gente tem que usar, tá? Que tem que usar mesmo nos nossos pacientes. Tudo bem? Então, vamos lá. Quanto você quer uma redução, né? Aí, a depender do risco cardiovascular do meu paciente, eu vou saber se eu preciso de um tratamento de alta potência, moderada potência ou baixa potência, a depender do percentual que eu quero reduzir de LDL e colesterol. Então, se é um paciente de alto risco ou muito alto risco cardiovascular, eu vi que eu quero reduzir pelo menos 50% o voo do colesterol LDL inicial do meu paciente. Então, eu preciso de um tratamento de alta potência. E o que é tratamento de alta potência de hipercolesterolemia, de LDL? Atorva na dose de 40 a 80, Rosuva na dose de 20 a 40 e a associação de simvastatina 40 com ezetimibe 10. São esses, tá? A prova cobra isso? Cobra. Cobra a dose? Cobra. Vocês precisam saber isso. Alta potência, Atorva 40 a 80, Rosuva 20 a 40, Simva 40 associado com ezetimibe de 10. Ponto. Esses três vocês têm que saber. Não tem jeito, tá bom? Redução moderada. Então, lembra aquele paciente de risco intermediário que eu preciso reduzir de 30% a 50% o valor do meu LDL e colesterol? Então, eu posso usar qualquer uma dessas opções. Então, lovastatina 40, Simva entre 20 a 40, pravastatina de 40 a 80, fluvastatina de 80, pitavastatina de 2 a 4, atorva de 10 a 20 e rosua de 5 a 10, tá? Geralmente a prova cobra o que é de alta potência. Então, o que não é um desses três, ou é baixa ou é moderada, tá? Então, é meio que mais fácil de você conseguir decorar assim. E a de baixa potência são as doses baixas das medicações, né? Então, lovastatina de 20, Simva 10, pravastatina de 10 a 20, fluvastatina de 20 a 40 e pitavastatina de 1, tá bom? Então, o mais importante é você saber o que é de alta potência, porque o resto vai ser moderado ou baixo, tá bom? E qual é os grandes limitadores, o principal limitador do uso da estatina? Os sintomas musculares associados a elas, tá? Então, as miopatias induzidas por estatina são os maiores limitantes do uso dessas medicações, tá? São sintomas, são efeitos adversos que são relativamente comuns, tá? Alguns pacientes têm, e principalmente pacientes que têm outros fatores de risco associados, como pacientes que já têm uma insuficiência renal, hepática, hipotireoidismo descompensado, portadores de diabetes, deficiência de vitamina D, pacientes idosos de idade avançada, alcoolistas, pacientes que usam doses elevadas de estatinas, uso concomitante de outras medicações que atuam na mesma CYP, como claritromicina, ciclosporina, inibidor de proteases, fluconazol, fluoxetina, verapamil, tracolimo, tá? E uso concomitante de ácido nicotínico e fibratos. Fibratos, especificamente a genfibrosina. Os mais modernos, como fenofibrato, ciprofibrato, dificilmente dão miopatia induzida por estatina, associando o uso desses dois fibratos à estatina, tá? Então, vamos lá. Os mais comuns, o paciente vai sentir o quê? Mialgia, fraqueza, cãibras.
Pode acontecer, inclusive, de ter rabdomiólise, hepatite, miosites, mas são raros, muito raros, tá? E as duas estatinas que têm maior risco de dar sintomas musculares associados à estatina é a simvastatina e a atorvastatina, tá? Então, outras estatinas que são mais lipofílicas, como a rosuvastatina, pitavastatina, fluvastatina e pravastatina, têm menor risco de miopatia induzida por estatina, ok? E quando é que a gente vai suspender a estatina? Tá? Qual é a indicação de suspender a estatina por causa desses sintomas musculares? Quando o paciente tem rabdomiólise, óbvio, motivos óbvios. Paciente que tem dor muscular significativa, independente do valor da CPK, então só pelo sintoma mesmo do paciente você pode suspender. E paciente que eleva a CPK 10 vezes o valor no limite superior da normalidade, pelo método do laboratório. Tá? E aí você vai suspender a estatina e vai fazer o que depois? Você vai suspender, esperar o paciente melhorar os sintomas ou reduzir os valores da CPK, e você vai reintroduzindo as estatinas após a normalização desses sintomas, estatinas em doses mais baixas, tá? Associadas a ezetimiba ou fitoesteróis. Essa é a indicação. Outra coisa que pode acontecer é a hepatotoxicidade. É menos comum do que a miopatia induzida por estatina, tá? Então, se o paciente tem uma hepatotoxicidade, que é icterícia, aumento de bilirrubina direta e tempo de protombina, tá? E elevação de transaminases mais do que 3 vezes o limite superior à normalidade pelo método, eu tenho que suspender as estatinas. E esse efeito diabetogênico das estatinas, que muito se fala por aí? Sim, gente, é o seguinte, não é que a estatina provoca diabetes. Não, ela não provoca diabetes. O que pode acontecer é pacientes que usam estatinas em altas doses, de alta potência, e que já têm um fator de risco intrínseco para diabetes, tá? E pré-diabetes, pode o uso da estatina aumentar o risco do paciente de fato estabelecer pré-diabetes ou diabetes. Mas em pacientes que não têm esse risco intrínseco, ou que estão dando doses mais moderadas de estatina, esse risco é insignificante, tá certo? Outra coisa também que é interessante vocês saberem, quando pedir CPK para o paciente que usa estatina? É sempre que a gente pede? Não. Então, CPK e transaminases não é sempre que a gente pede. Tem as indicações de quando pedir CPK e transaminases para os pacientes que estão utilizando estatina. Então, CPK a gente vai pedir tanto CPK quanto transaminases, sempre quando você for antes de começar o tratamento, para você ter um valor de base de CPK e transaminases caso o paciente evolua com algum sintoma, tá? Na CPK, pede se o paciente começar a cursar com sintomas musculares, miopatia, fraqueza, dor muscular, tá? Ou se você for introduzir algum fármaco que possa interagir com a estatina, que usa as mesmas CIPs, tá bom? E nas transaminases também vai pedir se o paciente tiver sinais de sintomas sugestivos de hepatotoxicidade, icterícia, dor abdominal, acolia fecal, etc. E quais são as contraindicações ao uso das estatinas? Mulheres que estão grávidas ou amamentando e pacientes com hepatopatias agudas. Pacientes que têm hepatopatia crônica, tá? Por vírus da hepatite ou por doença hepática gordurosa metabólica, podem utilizar as estatinas, não tem problema. São hepatopatias agudas que contraindicam o uso das estatinas, ok? O ezetimibe é a segunda medicação, né, de escolha para o tratamento da hipercolesterolemia. E qual é o mecanismo de ação? Foi o que a gente falou na aulinha, né, de fisiologia das lipoproteínas. O ezetimibe, ele vai atuar inibindo a proteína de Niemann-Pick, que é a proteína que permite a absorção do colesterol da dieta, tá? Então, como eu reduzo a reabsorção intestinal de colesterol da minha dieta, eu reduzo cerca de 20%, né, de 15% a 20%, a quantidade de colesterol na minha circulação sanguínea. E isso vai fazer com que o meu fígado aumente a sua expressão de LDL receptor para captar mais LDL da circulação, já que não está chegando direito da dieta. E isso acaba levando uma redução do LDL circulante. Então,
A indicação é a segunda linha de tratamento da hipercolesterolemia. Você vai utilizar geralmente o ezetimibe quando o LDL você não atinge a meta só com estatina em dose máxima tolerada, tá? Ou isoladamente em pacientes que não toleram estatinas. Colestiramina, gente, isso aí assim, cai pouco em prova, mas só é interessante você saber que existe. Por quê? Porque é o que a gente consegue utilizar em crianças e gestantes, tá? Então, vamos lá. Ele reduz a absorção de ácidos biliares e colesterol, aumentando a expressão do receptor do LDL hepático. Então, é uma medicação que você pode utilizar em gestantes, em crianças, que não tem problema, tá? Então, por isso que é interessante você saber. Mas é uma medicação que dá muito efeito colateral gastrointestinal, leva à redução de vitaminas lipossolúveis e aumenta a triglicérides. E aqui, os inibidores da PCSK9, tá? Como a gente também falou, né, um pouco na aulinha, né, de fisiologia, a gente lembrou que a PCSK9 é uma enzima que degrada o receptor de LDL do hepatócito, tá? Então, se é uma enzima que degrada o receptor de LDL do hepatócito, ele faz com que tenha uma menor expressão de LDL receptor na membrana do hepatócito e, consequentemente, uma menor captação do LDL da circulação para dentro do hepatócito, aumentando o nível de LDL sérico. Então, quando eu utilizo uma medicação que ela é inibidora dessa PCSK9, o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter uma maior quantidade de receptor de LDL no meu hepatócito, e uma maior captação do meu LDL e uma maior redução do LDL sérico, ok? E quando é que eu vou indicar o uso dos inibidores da PCSK9? Então, como é uma medicação cara, de difícil acesso, tá? A gente geralmente utiliza quando um paciente tem um risco cardiovascular elevado, está usando estatina em tratamento otimizado associado ao ezetimibe e mesmo assim não consegue atingir a meta. Então, quando você associa o inibidor de PCSK9 à estatina, ela pode levar a uma redução maior do que 60% do valor do LDL do paciente. Então, aqui é um resumão, pessoal, das 4 medicações que atuam na redução do LDL colesterol, tá? Então, temos aqui a estatina, que tem ação em inibir HMG com a redutase, aumenta a atividade do receptor de LDL, reduz bastante o valor de LDL, tem um efeito, né, no HDL e no triglicérides, leva a uma redução de 30% a 55% no valor do LDL, pode levar a mialgia, disfunção cognitiva, em alguns casos é controverso, e a elevação da glicemia também é controverso. Sequestrantes de ácidos biliares, a colestiramina. É interessante saber porque é o que a gente consegue utilizar em gestante, em crianças, mas tem muitos efeitos gastrointestinais. Ezetimibe, a segunda linha de tratamento da hipercolesterolemia, reduz a absorção de colesterol intestinal, leva a uma redução de LDL, tem um impacto no valor do HDL, leva a uma redução de 15% a 25% do valor do LDL e colesterol e raramente causa eventos adversos. Os inibidores da PCSK9, bloqueio da PCSK9, que é uma enzima que degrada os receptores de LDL, então leva uma maior expressão de receptor de LDL no meu hepatócito, com maior captação de LDL da circulação para dentro do hepatócito. É uma medicação altamente potente, associada à estatina, leva a uma redução maior do que 60% no valor de LDL colesterol. Vamos para a questão. Então, mulher de 62 anos, tem hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia e doença aterosclerótica periférica. Opa! Se ela tem doença aterosclerótica periférica estabelecida já, ela é uma paciente de muito alto risco cardiovascular. Correto? Correto. Segura aí. Tá usando acima de 40. Acima de 40 é terapia de quê? De potência intermediária, tá? Tá com colesterol total de 210, HDL de 30, triglicéridos de 225. E pergunta o risco cardiovascular e a conduta para esse paciente. Então, risco é muito alto risco. Ela tem doença aterosclerótica periférica estabelecida. Ponto. Então, ou pode ser B ou pode ser D. Então, vamos lá. B. Redução dos ácidos graxos poliinsaturados da dieta e manter tratamento da dislipidemia? Não, gente. Na verdade, o paciente está usando um tratamento de potência intermediária, que é acima de 40. Para ser paciente que tem muito alta potência, eu tenho que otimizar, tem muito alto risco cardiovascular, eu tenho que colocar um tratamento de alta potência, tá? Então, não cabe. E fora que
quando você tem que reduzir ácidos graxos saturados e gorduras trans. Poliinsaturados e monossaturados são gorduras benéficas que devem ser incentivados no seu consumo na alimentação dos pacientes. Vamos para D. Muito alto risco, beleza. Redução da quantidade de ácidos graxos saturados, beleza. E introduzir a ezetimibe. Sim, vimos que em Simva 40 com a ezetimibe 10 é tratamento de alta potência, é o que a nossa paciente precisa, portanto, a letra D está correta. Einstein 2024. Paciente que teve episódio isquêmico cerebral transitório. Opa, evento cardiovascular prévio, clinicamente manifesto. Paciente de muito alto risco cardiovascular. Está usando só Simva 40, tratamento de impotência intermediária, com LDL de 98. Paciente de muito alto risco cardiovascular, a gente quer um LDL menor do que 50, tá? E aí, diz que esse paciente iniciou tratamento com exercícios físicos, dieta e medicação, visando reduzir em 50% o seu valor de LDL, tá? E aí pergunta para esse paciente qual dessas medicações não vai atingir a meta desejada. Então, vamos aqui comigo. Paciente que tem muito alto risco cardiovascular, eu preciso de um tratamento de alta potência para reduzir em 50% os níveis de colesterol, LDL, tá? Lembrando quem são os tratamentos de alta potência. Rosuva, 20 a 40, Atorva, 40 a 80, Simva de 40, associada a ezetimibe de 10. E o último aí, gente, Evolocumab. O que é Evolocumab? É um inibidor de PCSK9. Então, se você vê Secumab aí em dislipidemia, é um inibidor de PCSK9, que é um tratamento de alta potência. A gente viu que associado à estatina pode levar a uma redução em até 60% no voo do LDL e colesterol. Então, qual é o que não vai atingir? É a lovastatina de 80, que é um tratamento de potência intermediária, ok? SES Pernambuco 2017. Homem de 47 anos, intolerância severa à estatina. Não dá para usar estatina. Está com LDL de 260 e tem a gene estável. Ou seja, paciente de muito alto risco cardiovascular, com LDL fora de meta, que não tolera estatina. Qual das alternativas abaixo é o fármaco que apresenta maior potência na redução de LDL e uma maior chance de reduzir seu risco cardiovascular? Inibidores da PCSK9. Tá? Meu paciente que reduzir muito, altíssimo risco cardiovascular, que não tolera estatina. O ezetimibe, ele não vai ser suficiente para poder conseguir manter esse paciente no alvo. Tá? Então, PCSK9. Outras de Pernambuco. Homem de 67 anos, em uso de simvastatina, 80 miligramas, tá com dor muscular em membros inferiores, sem aumentar a CPK. Assinale a alternativa incorreta, tá? A fluvastatina e a pravastatina seriam as opções na substituição da simvastatina devido ao menor risco de miopatia. Tá correto, a gente viu que as estatinas que têm maior risco de miopatia e deprestatina é a simvastatina e a atorva. As demais seriam uma opção de substituição, tá? Letra B, doses mais elevadas de simvastatina aumentam o risco de desenvolver miopatia, sim. Cada doses mais altas estão associadas a maior risco. É um efeito adverso dose dependente, tá? Letra C, a associação das estatinas com ciclosporina aumenta o risco de miopatia. Sim, a gente viu que a ciclosporina também age nas mesmas CIPs das estatinas e podem aumentar o risco de miopatia. Letra D, com o surgimento da rapidomiólise, através do uso da estatina, é necessária suspensão da droga. Ok. Podendo essa ser reintroduzida posteriormente com alguma estatina lipofílica? Ok. Devido ao baixo risco de recorrência do quadro? Não. É alto risco. Então, a gente tem que reintroduzir com alguma estatina lipofílica em dose mais baixa, associada geralmente a um fitotesterol ou mais ezetimibe, porque é alto risco de recorrência, tá? Então, a letra D está incorreta. Letra E, o hipotireoidismo, déficit de vitamina D, aumenta o risco de miopatia induzida por estatina, sim, são fatores de risco. Então, a resposta incorreta, né, que é a correta da questão, é a letra D de dado. Triglicérides, então vamos lá. Aqui é um pouco diferente, porque aqui, gente, é o seguinte,
A gente viu que o colesterol, a modificação do estilo de vida, não tem tanto impacto, é um impacto menor, visto que 80% do nosso colesterol é proveniente da produção intracelular, sem depender muito do que a gente se alimenta. E a produção intracelular é meio que uma condição genética, tá? Aqui não. O triglicérides, ele é proveniente da dieta. A gente viu lá na nossa aulinha de fisiologia das lipoproteínas que o triglicérides ele é proveniente dos quilomicrons, né, do VLDL, que é o que vem da dieta. Então, dieta. Então, aqui o tratamento de escolha é sim reeducação alimentar, é sim perda de peso, é sim praticar exercícios aeróbicos. Então, a gente vê que tem um grande impacto a redução do peso, redução de bebidas alcoólicas, redução do consumo de açúcar simples, redução da ingesta de carboidrato, substituir ácidos graxos saturados por mono e poliinsaturado e aumentar a atividade física. São as principais orientações que a gente vai dar para o paciente reduzir triglicéridos, porque isso não somente reduz triglicéridos, como também reduz mortalidade cardiovascular, tá? E as medicações que a gente tem para tratamento da hipertrigliceridemia, a gente não foi demonstrado uma redução do risco cardiovascular quando você reduzir o triglicérides com essas medicações, tá? Então, por isso que o tratamento de escolha é realmente orientar reeducação alimentar, perda de peso, exercício físico. Então, a gente tem aqui, né, cerca de 4 medicações que têm impacto na redução do triglicérides. O ácido nicotínico, ele tem, né, uma redução de 20 a 50% no valor do triglicérides e aumenta HDL em 10 a 30%, mas é uma medicação que dá muito efeito adverso. É quase que intolerável, tá? Os fibratos são os que a gente mais utiliza no tratamento da hipertrigliceridemia, leva uma redução do triglicérides de 20 a 50% e aumenta em 10 a 25% o valor do HDL. As estatinas também têm impacto, tá? Então, paciente que tem hiperlipidemia mista, a estatina é uma excelente medicação, porque ela também tem impacto em reduzir de 10 a 25% o valor do triglicérides e aumenta em 5 a 10% o valor da HDL, fora seu benefício na redução do LDL colesterol. E o ômega 3, numa dose de 4 gramas por dia, mostrou uma redução de 20 a 30% no valor do triglicérides dos nossos pacientes. Então, quais são as indicações de iniciar medicamento para o tratamento da hipertrigliceridemia? Então, gente, assim, o que a gente tem de consenso na literatura? Triglicérides maior ou igual a 500 é indicado fibrato para reduzir o risco de pancreatite aguda. Ponto. É o que temos de consenso e que é uma coisa inquestionável, ok? Fora isso, o tratamento medicamentoso é sempre questionável. Então, antigamente, até o último guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2019, atualização, fala de utilizar fibrato se é um paciente diabético, que tem triglicérides maior do que 204, um HDL menor que 34, que falha na reeducação alimentar, exercício, perda de peso, usar o fibrato. Contudo, estudos publicados em 2022, 22, 23, eles mostraram que utilizando o fibrato mesmo nessa população, houve redução de triglicérides? Houve, mas não houve redução de mortalidade cardiovascular. Por isso que é uma evidência meio fraca a utilização de medicamentos no tratamento da hipertrigliceridemia, porque a gente até reduz triglicérides, mas não impacta em mortalidade e em risco cardiovascular nos nossos pacientes, tá? Pelo menos os últimos estudos não mostraram isso. De fato, o que a gente tem de consenso na literatura é utilizar o fibrato quando o triglicérides está maior ou igual a 500, com o intuito de reduzir o risco de pancreatite aguda. Ok? Então, o fibrato, ele é uma medicação altamente eficaz mesmo na redução do triglicérides. A gente viu que pode reduzir em até 50%, tá? Então, ele reduz triglicerídeo, reduz inflamação, aumenta o transporte reverso do colesterol, aumenta a síntese de HDL, aumenta o tamanho das partículas de LDL e colesterol. Lembra que eu falei para você que no paciente com hiperlipidemia mista, é aquelas partículas de LDL pequeno e denso, que se deposita mais na camada média intimal carotídea e dos vasos sanguíneos de forma geral. Efeito colateral dos fibratos não são muito comuns, mas quando acontece, geralmente é náuseas, diarreia, redução da libido, dores musculares, astenia, erupção cutânea, prurido, cefaleia, insônia. E quando tem, são transitórios, leves, são medicamentos que, de forma geral, são muito bem tolerados do ponto de vista de efeitos adversos. Raramente podem causar rabdomiólise, hepatite, colestases, isso são muito raros, mas acontece. Já o ácido nicotínico, gente, é uma medicação que tem, de fato, bastante benefício na redução do triglicérides, por quê?
Porque é uma medicação que reduz a produção de VLDL, aumenta a produção de HDL, tá? Após reduzir essa síntese de triglicéridos pelo fígado, tá bom? O problema é que ela causa muito efeito colateral. Então, rubor facial, prurido, toxicidade hepática. Então, um paciente que está usando uma medicação para triglicéridos e que tem esses sintomas, a gente sempre pensa que pode ser ácido nicotínico. Causa muito efeito adverso. E raramente, e assim, os estudos com ácido nicotínico não mostrou redução de eventos cardiovasculares, infelizmente. E ômega 3, pessoal, que os nutricionistas adoram prescrever, nutrólogos, nutricoaches, etc. Tal. Então, pessoal, é o seguinte, o ômega 3, eles têm benefício porque ele tem um mecanismo de ação em reduzir a síntese hepática de VLDL, consequentemente reduz triglicéridos, tá? A questão é que os estudos que mostraram que leva a uma redução de triglicéridos em 20 a 30%, uma redução significativa de triglicéridos, é com 4 gramas de ômega 3 por dia. Geralmente, os nutricionistas, eles prescrevem o comprimidinho de ômega 3, vem 250, 500 miligramas por dia. Então, às vezes prescrevem 2 comprimidos, 3 comprimidos por dia, mas a dose realmente eficaz é 4 gramas por dia. Então, são doses muito altas de ômega 3, o que pode ser que financeiramente para o paciente fique meio inviável, porque não é algo barato, tá? E além disso, tem que tomar vários comprimidos por dia, o que também pode comprometer a aderência dos nossos pacientes. A dose inicial é de 1 grama por dia, mas a dose que de fato tem impacto no valor de triglicéridos é de 4 gramas por dia. Quando é que a gente vai usar ômega 3? Quando é um paciente que tem risco, tem doença cardiovascular estabelecida ou diabetes, que já está usando estatina, que tem fator de risco cardiovascular e está com triglicéridos maior ou igual a 150. Aí você pode utilizar o ômega 3 na dose de 4 gramas por dia, se financeiramente for viável para o paciente, e a aderência também, porque seriam vários comprimidos por dia, tá? Então vamos lá. SESI Rio de Janeiro 2021, mulher procura o BS pela primeira vez, trazendo o resultado de exames solicitados. Está preocupada que o pai faleceu de AVC, a mãe tem diabetes, glicose de jejum de 115, colesterol de 198, HDL de 28, triglicerídeos de 530. Plano terapêutico inicial é o quê, gente? Paciente tem o triglicerídeo de 530. O que é que a gente precisa? Dar fibrato para prevenir pancreatite aguda. Isso é o que a gente tem de consenso. Ponto. SUS São Paulo, 2017. No tratamento medicamentoso das dislipidemias, a ocorrência de cefaleia, flushing facial, hiperpigmentação cutânea, acantose nicas, náuseas, vômitos, diarreia, miosite está associada a, lembre-se, paciente que está usando remédio para dislipidemia, que tem um monte de efeito colateral, quem que a gente não pode esquecer? Do ácido nicotínico, ok? É isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado aqui nossa aulinha de tratamento das dislipidemias. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Manda mensagem para o suporte, manda mensagem aqui no chat. E vamos que esse ano